já que os senhores tocaram em Lula, na eleição, Bolsonaro, ele tem 11 ministros que vão sair como candidato. Já começa a falar que não, inclusive ele fala que não deve enfrentar dificuldade para se reeleger ao Palácio do Planalto. Esses ministros vão funcionar como a figura do cabo eleitoral de Bolsonaro em pelo menos 11 pontos diferentes, apresentando o que Bolsonaro fez de positivo durante a sua gestão, Adriles? Eu acho que sim. Eu acho que Bolsonaro precisa, sobretudo, e ele amadureceu nesse sentido, ele tentou governar diretamente para o povo, por pressão popular, porque ele se contrapunha a um centrão fisiológico que sempre dominou o país, com esse país que precisa de uma reforma política, que você dividisse entre 30 partidos, você tem que dar quinhões do governo, fatias do governo, às vezes para pessoas eventualmente incompetentes, que querem apenas nacos do poder, é praticamente impossível governar. Pelo menos Bolsonaro ceifou a possibilidade de corrupção e não irriga bolsos de deputados e partidos, como o Lula fazia, dando suborno, tirando dinheiro do povo para dar dinheiro para graúnas, para aves graúnas dentro da política. Então, o que ele precisa é sedimentar, para além de consolidação da sua vitória pessoal, sedimentar uma base de apoio. Se você não muda a estrutura do Congresso, você não muda um país. Então, você tem que, primeiro, eleger o maior número de senadores possíveis. E os senadores eleitos, possivelmente, eles podem ser uma frente de combate aos desmandos do Supremo Tribunal Federal, que é outro problema da falta de reforma política brasileira. O Supremo hoje manda mais, a gente já discutiu várias vezes. Eles cerceiam os poderes do presidente, atropelam os poderes do Congresso, porque o Congresso é atrelado, cheio de processos. As pessoas cedem às vontades, aos caprichos e aos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem que sedimentar gente muito boa dentro do Senado, que vai ter um terço renovado, e dentro do Congresso Nacional. Não basta você votar em Jair Bolsonaro, você que é bolsonarista, tem que votar em alguém alinhado ideologicamente com ele. Então, esses ministros que saem pré-candidatos, ministros como o Tarcísio ou outros que podem se candidatar ao parlamento, são de extrema validade dentro do Senado, dentro do Legislativo, para que possam sedimentar uma base segura, para que o Bolsonaro tenha um princípio mínimo de governabilidade, que hoje ele não tem no Bolsonaro, país mais. Principalmente na atuação econômica, né? Sua gestão econômica. Bolsonaro reduziu de 29 para 22 ministérios, ele criou o decreto, né, que extinguiu 21 mil cargos e comissões. O Ministério da Economia estima aí numa economia de 195 milhões de reais. E eu poderia enumerar vários outros pontos, né, da administração Bolsonaro. Nada disso para você tem relevância? William, veja bem, né? Pegando, por exemplo, o Ministério da Educação, né, sempre um dos mais importantes. Bolsonaro conseguiu a proeza de nomear um ministro que não falava português direito, depois um que não escreve português direito. E o que não escreve muito bem em português, né, comete erros grosseiros, por sinal, no trato do idioma escrito, ele sempre foi considerado aí um ícone da base ideológica do bolsonarismo, né? O ministro Weintraub, que ontem deu uma entrevista criticando o presidente, falando que tirou a gente, mas colocou o Centrão no lugar. Ele, o lamentável ex-ministro das Relações Exteriores, por sinal, o Araújo. O Weintraub Educação conversando com o Araújo lá das Relações Exteriores. Os dois lá trocando, inclusive, confidências, críticas ao governo Bolsonaro, lamúrias, né, porque perderam seus cargos, embora o Weintraub tenha recebido um cargo lá no Banco Mundial que dá a ele mais de quase 20 mil dólares por mês de salário. Mas o fato é que os dois, chorosos, lamuriosos, lamentavam, então, a entrega de nacos importantes do governo para o Centrão. E por que eu chamo a atenção para isso, William? Respondendo a sua pergunta. Porque não se trata apenas essa história de supostamente reduzir o número de ministérios, de cargos de confiança. Significa, fundamentalmente, para quem você entrega a chave do cofre. E hoje, Bolsonaro conseguiu, por exemplo, a façanha de ter um ministro da Economia, rainha da Inglaterra, que não manda mais, porque agora a liberação de verbas cabe ao ministro-chefe da Casa Civil, um ícone do Centrão, Ciro Nogueira, um dos chefões do Centrão. Então, veja a esculhambação que se tornou esse país. Coisas importantes do orçamento do país não são mais
questões de responsabilidade do ministro da Economia. Essa responsabilidade foi terceirizada exatamente para o fisiologismo do Centrão. E aí você quer que tenha algum... Ah, não é fisiologismo, não. Realmente o Centrão é um grupo de vestais aí. Os ministros precisam sair até o dia 2 de abril, né? Se eles realmente vão... eu quero ser o candidato. Ele tem que sair até o dia 2 de abril. Mas eu tenho mais um ano de muito enfrentamento aí com problemas econômicos, com pandemia. Isso não vai atrapalhar o final da gestão Bolsonaro? Eu acho o seguinte, eu respondo a você e ao Piperno ao mesmo tempo. Eu acho que se os ministros deixarem pessoas técnicas gabaritadas para transformarem a economia, pelo menos salvar a economia de um desastre, de um eventual possível novo trancamento baseado em histeria coletiva, uma vez que a Covid está sendo debelada pela vacinação, pela própria Omicron, está se transformando num surto de neurose coletiva, amparada pelo oportunismo de prefeitos e governadores, Bolsonaro pode fazer um bom trabalho nesse último ano. Agora, meu caro Piperno, se eventualmente esse cofre mudou de dono, é porque não há possibilidade, nesse momento em que as pessoas, como você disse, Piperno, estão passando fome, pessoas estão entrando numa linha de miséria por causa única e exclusiva de prefeitos e governadores e juízes, vou repetir 1 milhão de vezes, que trancaram a possibilidade de trabalho. Então você tem que dar mais dinheiro, não dá para represar dinheiro para quem está passando fome na sua frente nesse momento. Então por isso, por exemplo, que há programas assistenciais que são extremamente necessários nesse momento, como o Auxílio Brasil, que bota comida no prato de quem tirou a comida, em contraposição a quem tirou a comida desse prato por causa desse isolacionismo. Então o Paulo Guedes está sendo, na verdade, poupado. Se eventualmente houver a reeleição do governo Bolsonaro, ele pode sim reaver essa premissa de reformas estruturantes, reforma tributária, reforma administrativa, de privatizações que o país tanto necessita para que a médio e longo prazo as contas do Brasil sejam sanadas. Mas a curto prazo, Piperno, você que é um homem de esquerda e que tem uma sensibilidade de um homem de esquerda, sabe que a curto prazo as pessoas podem morrer de fome, de desemprego, de sede, de falta de trabalho. Então, Bolsonaro não dá para fazer política liberal da econômica no momento que as pessoas estão ceifadas da possibilidade de trabalho e de comida por causa de políticas isolacionistas. Estas sim, políticas isolacionistas de esquerda. Porque, como Lula disse, o Covid foi um presente para a esquerda para ver o tamanho do Estado. Ou seja, o Estado, aquele que Lula completou, ele falou, o Estado de Lula é o seguinte, você rouba da população, dá para os mais ricos e cede as migalhas para os mais pobres, ceifando completamente o empreendedorismo e a possibilidade de trabalho. Outra coisa mais parecida que a política de Covid não existe. Um cara de esquerda? Covid é um presente para a esquerda brasileira, como diz o próprio Lula. Você se considera um cara de esquerda? Eu sou um homem um moderado de esquerda, né? Já falei isso muitas vezes. E, aliás, eu queria dizer o seguinte, o meu querido Adriles usa eufemisticamente o poupado para se referir ao ministro Rainha da Inglaterra, Paulo Guedes, que ele não pode fazer política liberal. Não manda mais ele nada. Não pode fazer política liberal agora, Piperno. Agora é minha vez. Ele não fez até hoje, em mais de 3 anos de governo. Então, eu quero dizer o seguinte... 2 anos de isolacionismo. Mais de 3 anos de governo. Vai lá. Aí eu quero dizer só uma coisa. 600 bilhões de reais aí nesse jogo aí do enfrentamento. Ministro inepto, governo inepto. Política liberal em calamidade não existe, Piperno. Independentemente de que existe sim uma questão urgente de você fazer dinheiro chegar às populações fragilizadas, vulneráveis e mais carentes. Gente que está passando fome. Só que não é... O programa Opinião vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação.